Amém? Vamos ler o texto? 2 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. É um texto que a gente já leu no Retiro de Carnaval, mas hoje eu vou focar só nessa parte aqui. 2 Coríntios 3, versos 16 e 17. Paulo escreve: Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aonde está o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo fala, se move, se mexe, ali há liberdade. Há uns meses atrás, uma pessoa aqui, da igreja, mandou uma mensagem muito ruim para um dos pastores nossos, falando uma série de coisas estranhas e tal, e em determinado momento ela falou que aqui os pastores da Oceânica não davam liberdade ao Espírito. Isso é algo que eu já ouvi de outras pessoas, que na Oceânica não se dá liberdade ao Espírito. Enfim, com base nessas coisas que eu já ouvi de outras pessoas, e eu acho assim, com base em alguns fundamentos um pouco equivocados, eu senti no coração de pregar sobre isso aqui essa noite. Essa afirmação, eu acho que ela precisa ser acertada dentro do nosso coração. Já tem um tempo que eu queria falar, hoje é o dia da gente falar sobre esse assunto. Eu quero aprofundar um pouco esse tema aqui, de alguma forma, para tentar desmistificar algumas coisas sobre esse tema e sobre a pessoa do Espírito Santo no nosso coração. Então, a minha ideia vai ser abordar, é óbvio que a gente não consegue falar de forma exaustiva. Se a gente fosse falar de todos os pontos dentro da teologia, do que é tratado com relação a isso, a gente precisaria de um fim de semana de treinamento. A gente não tem esse tempo aqui, a gente só tem meia hora, no máximo 35, 40 minutos para falar. Eu vou tentar ser sucinto e eu vou tentar focar no que mais importa para a gente sobre esse tema. Então, minha ideia vai ser abordar a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o que ele realiza. A gente vai falar qual é o conceito de liberdade que a Bíblia ensina para a gente, e depois a gente vai falar quais são as consequências na vida do crente e da igreja quando o Espírito Santo, com base na sua obra, na sua pessoa, tem liberdade e atua, quais são as consequências disso na nossa vida e na igreja. Então, a minha ideia é abordar isso. A gente vai fazer um pouco de exposição, mas a gente vai fazer um pouco também de uma coisa mais sistemática, beleza? Mas eu acho que é muito importante para a gente. Então, vou falar um pouquinho do contexto desse texto aqui. A gente leu um texto que fala claramente sobre a liberdade que o Espírito traz para cada um de nós. Paulo deixa bem claro, quando alguém se converte, esse véu é retirado, e a gente vai falar sobre esse véu aqui, e ele vai dizer, ora, onde está o Espírito, ali a liberdade. Esse trecho que a gente leu, a gente já falou sobre esse contexto lá no Retiro, e a gente vai relembrar algumas coisas que são importantes aqui para a gente entender. Ele está num contexto em que Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, tá? Então, desde o verso 7 desse capítulo 3, ele está falando da glória da nova aliança. Paulo está defendendo aqui uma doutrina de que a nova aliança iniciada em Jesus é muito superior, é muito melhor, é muito mais importante para a gente do que a antiga aliança, porque Jesus veio e traz para a gente uma nova aliança. Então ele vai fazer várias comparações entre a nova aliança agora, em que Jesus é o centro, em que ele é tudo nessa aliança, comparando com a antiga aliança. E ele vai confirmar a superioridade da nova aliança. Ele vai dizer quão maravilhosa é essa nova aliança iniciada em Jesus. E aí, no meio da argumentação de Paulo, sobre esse assunto especificamente, ele faz uma analogia sobre um momento muito conhecido pelos judeus na história do povo de Israel. Quem estava no Retiro de Carnaval vai lembrar. Paulo vai usar aquele momento em que o povo de Israel ainda está no deserto, Moisés está lá no topo do Monte Sinai, e o monte está lá embaixo esperando Moisés. Moisés está recebendo todos os mandamentos de Deus para o povo. Moisés fica lá um tempo, mesmo na presença de Deus, e ele estava tão cheio da presença de Deus, que o rosto dele resplandece. Vocês lembram desse texto? Lembram dessa história? O rosto de Moisés começa a brilhar por causa da glória de Deus, por causa da presença de Deus na vida dele. E aí Moisés, por causa disso, precisa colocar um véu na sua cara, ele precisa botar um pano, assim, para esconder o seu rosto, porque o povo de Israel não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Mas quando a gente faz uma exegese desse texto, a gente vai entender que o que na verdade estava impedindo o povo de olhar para a glória no rosto de Moisés era o pecado do povo. O povo estava tão distante,
estava cheio de idolatria no seu coração, que quando eles veem de fato aquele brilho que representava a glória de Deus no rosto de Moisés, eles não conseguem olhar. Eles estão cheios de pecado, Deus não consegue habitar com pecado, aquilo ali é demais para eles. E aí, em vez do povo se arrepender dos seus pecados, para que consiga agora olhar para Deus, para que consiga contemplar a glória de Deus, as belezas de Deus, o povo prefere que Moisés coloque um véu e tampe o seu rosto. O povo prefere isso. O povo preferiu continuar no pecado. E aí, com essa cena em mente, Paulo agora vai escrever esse trecho que a gente leu de 2 Coríntios 3 para a igreja de Corinto. Ele está aplicando aquela situação que aconteceu lá atrás com o povo de Israel, com esse povo da promessa, sobre essa incredulidade, sobre essa permanência do pecado, de não conseguir agora olhar para o brilho de Deus na face de Moisés. Ele vai aplicar agora para a igreja de Corinto, no tempo dele, no tempo de Paulo. E ele vai aplicar isso, dizendo que essas pessoas agora têm essa mesma dureza no coração, igual o povo de Israel tinha lá atrás, quando não conseguia olhar para o brilho de Moisés. Só que agora Paulo vai dizer que essa dureza agora no coração impede eles de olharem para Jesus, de crerem em Jesus, de acreditarem que Jesus é de fato esse Deus que está iniciando uma nova aliança. E aí Paulo vai dizer que agora existe um véu, igual naquela época tinha um véu que tapava o rosto de Moisés, agora tem um véu no coração das pessoas que impedem elas de verem Jesus. O véu aqui representa essa dureza de coração, essa incredulidade. Não consegue acreditar que Jesus é Deus, não consegue acreditar que Jesus está inaugurando uma nova aliança de fato. E aí a gente vai ver que o véu é uma recusa de aceitar esse cumprimento da revelação de Deus em Jesus Cristo. É uma recusa de aceitar essa nova aliança. Por isso que Paulo está usando isso no momento em que ele está descrevendo sobre a nova aliança. Existiam vários judeus que ainda não estavam aceitando, não estavam acreditando nisso. Paulo vai associar esse véu a esse endurecimento do coração. E aí ele vai deixar claro que somente em Cristo esse véu agora pode ser retirado, é removido do coração, para que as pessoas consigam olhar para Jesus, consigam enxergar Jesus. Você vai encontrar isso no verso 14 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Só que aí Paulo vai continuar o raciocínio dele, dizendo que a remoção desse véu agora do coração é a nossa conversão. Por isso, o trecho que a gente leu começa falando assim, quando há conversão. E aí ele vai dizer que o Espírito Santo de Deus é quem realiza essa obra de tirar o véu, de tirar essa incredulidade do nosso coração, e a gente consiga agora olhar para Jesus. Por isso, Paulo vai dizer, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O que isso significa? Onde está o Espírito do Senhor? Agora, o véu pode ser retirado do coração. Agora a gente tem liberdade. Agora a gente consegue olhar para Jesus. Agora a gente consegue reconhecer que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele de fato inaugurou uma nova aliança. Esse véu é retirado e agora essa incredulidade do coração, essa dureza do coração que mantém escravizado ao pecado agora é removido. Por isso que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A liberdade que o Espírito traz, de acordo com esse texto, é a destruição da escravidão, dos pecados que aprisionam a gente antes de conhecer Jesus. É a retirada do véu. Retirar o véu, falar que onde está o Espírito há liberdade, significa isso, tira o véu, agora eu consigo olhar, agora eu consigo enxergar, agora Jesus faz todo sentido para mim, agora Ele é tudo para mim. Essa é a verdadeira liberdade. Quando o Espírito Santo atua nas nossas vidas, a gente é livre. É livre para quê? Para contemplar a Jesus. Essa é a verdadeira liberdade. Agora a gente consegue olhar para Jesus sem um véu, sem medo da condenação, sem mais incredulidade no coração. E Jesus passa a se tornar aquilo que existe de mais especial dentro da gente. E aí eu queria então aprofundar esse tema da liberdade do Espírito. Eu quero responder, no fim de tudo que eu falar aqui, o que significa o Espírito ter liberdade. O que significa o Espírito ter liberdade? E aqui eu vou fazer esses 4 pontos que eu falei para vocês um pouco antes. Eu vou falar da pessoa do Espírito, depois eu vou tratar a obra do Espírito, depois eu vou falar do conceito bíblico de liberdade e, por fim, a gente vai ver quais são as consequências quando o Espírito tem, de fato, liberdade no meio do seu povo e quando ele tem liberdade para atuar na nossa vida e no nosso coração. Então, a primeira delas é, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é um ser pessoal.
O Espírito Santo é uma pessoa. Eu não estou falando que o Espírito Santo é um ser humano. Eu não estou falando que ele tem a nossa forma. Estou falando que ele tem pessoalidade, ele tem personalidade. Falar que o Espírito Santo é uma pessoa significa que a gente trata o Espírito como um ser pessoal. No Evangelho de João, João chama o Espírito de Paracletos, que significa consolador, conselheiro, ajudador. A palavra, a Bíblia, ela vai revelar para a gente atributos pessoais do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo ele tem inteligência, o Espírito Santo ele tem vontade, o Espírito Santo ele tem sentimentos. Eu e você, quando pecamos, nós entristecemos o Espírito. Só um ser pessoal, com personalidade, pode ter sentimentos de se entristecer, ou pode ter vontades, ou pode ter inteligência. Isso significa que o Espírito Santo não é um ser impessoal, como, por exemplo, a teologia liberal vai pregar. A teologia liberal vai dizer que o que a gente chama de Espírito Santo na Bíblia é só uma força, é a força com que Deus atua, enfim, na humanidade ou nas pessoas. A gente vai ver que o Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade. Ele tem vontade própria, ele tem sentimento próprio, ele tem inteligência própria. Ele não é um poder, ele tem poder. O Espírito Santo, a gente vai ver pela palavra que ele realiza atos próprios de uma pessoa. O Espírito Santo, ele sonda os corações, o Espírito Santo fala com cada um de nós e fala para o povo, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo ordena, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo luta, o Espírito Santo cria, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo vivifica um coração morto, ele regenera um coração morto, entre vários outros atos que ele realiza, como atos de quem tem pessoalidade, personalidade. A Bíblia, por exemplo, vai mostrar para a gente que o Espírito Santo se relaciona com as pessoas. Ele se relacionava com os apóstolos, ele se relacionava com os discípulos, ele se relaciona comigo e com você, ele se relaciona com Cristo, ele se relaciona com o Pai. Isso deixa claro para a gente que o Espírito é uma pessoa. A gente vai ver, por exemplo, por último, nessa questão da pessoa do Espírito, que a palavra, a Bíblia, ela distingue, ela diferencia o poder do Espírito. Vai dizer que o Espírito tem poder, ele não é o poder. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força. E a pessoa do Espírito Santo é Deus, na mesma dimensão e da mesma forma que o Pai é Deus e que o Filho é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito são três pessoas de uma única divindade. Essa é a doutrina da Trindade, que a gente acredita aqui com todo o nosso coração, que a gente crê com toda a nossa vida. A gente vai ver que o Espírito Santo, ele possui os mesmos nomes, os mesmos atributos, as mesmas obras e a mesma dignidade que o Pai e o Filho têm. Isso tudo para a gente concluir que o Espírito Santo é Deus. Ele tem vontade própria, ele tem os próprios sentimentos, ele tem a própria inteligência, ele é pessoa, ele é pessoal. Guarde isso no seu coração. Segundo lugar, que obras o Espírito Santo realiza? Quais são as obras do Espírito Santo? Em primeiro lugar, para responder isso aqui, a gente vai ver na palavra a obra que o Espírito Santo realizou na vida de Jesus. A gente vai ver que, por exemplo, a própria encarnação de Jesus, quando Jesus veio a esse mundo, isso foi obra do Espírito Santo. Você vai achar isso lá em Lucas capítulo 1, verso 35. O Espírito concedeu numa virgem, para que Jesus tivesse ali divindade e tivesse humanidade. Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus também. Isso foi obra do Espírito Santo. Ao longo de toda a vida e ministério de Jesus, a gente vai ver que ele era cheio do Espírito. A gente vai ver a presença poderosa do Espírito Santo na vida de Jesus, desde o nascimento até o túmulo e depois, desde a ressurreição até a glorificação de Jesus. Tudo isso é obra de Jesus. Tudo isso é obra do Espírito, perdão. A gente vai ver no próprio ministério agora de Jesus, o que Jesus vai falar sobre a obra do Espírito. Então, primeiro a gente viu que o Espírito, ele realiza uma obra gigantesca na própria vida de Jesus. E depois Jesus, já aqui, cumprindo o seu ministério, ele agora vai falar da obra do Espírito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 4, verso 16. Vamos ler junto esse texto? Agora a gente vai entender um pouco da obra do Espírito nas palavras de Jesus. O que Jesus vai ensinar que o Espírito faria?
Lucas, capítulo 4, verso 16. Vamos ler junto esse texto? O texto diz que Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, ele entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. E ele leu essa profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso é uma profecia de Isaías 61, beleza? Aí vai dizer o texto que, então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Cara, olha isso, eu fico imaginando essa cena assim. Jesus deve ter subido com tanta autoridade e com tanto poder. E o texto diz que ele leu essa profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me trouxe para isso, para isso, para isso. Ele fechou o livro, ele foi, sentou no lugar dele, lá na sinagoga, sentou de novo e ficou quieto. Só que o texto diz que todo mundo ficou com os olhos fixados em Jesus. Ele deve ter lido com tanta autoridade, com tanto poder, que as pessoas falaram assim, quem é essa pessoa? E aí ele vai e fecha dizendo, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa aqui era a promessa que se cumpria em Jesus. Com o texto que a gente acabou de ler, eu te pergunto, o que o Espírito levaria Jesus a fazer? E que foi o que se cumpriu pelas palavras do próprio Jesus. Ele pregaria as boas novas, ele proclamaria a liberdade, ele recuperaria a vista aos cegos, ele libertaria os oprimidos e ele proclamaria o ano da graça do Senhor. Você consegue perceber que todas essas obras que o Espírito, enchendo Jesus, faria ele fazer, tem a ver com conversão e evangelho? O Espírito encheu Jesus para que Jesus cumprisse a profecia, que diz que Jesus ia fazer tudo com relação ao evangelho e a conversão das pessoas. Era a libertação dos presos, era falar do ano da graça, de quando a graça viria sobre o povo. Depois, o próprio Jesus vai ensinar, agora de uma forma um pouco mais clara, sobre a obra do Espírito. Vamos ler junto também? João, capítulo 16. Abre aí, Evangelho de João, capítulo 16, a gente vai ler dos versos 7, e aí depois a gente vai passando aí. Vamos lá. João, capítulo 16, verso 7. João 16, 7. Jesus está falando sobre a obra do Espírito. Ele diz, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Ele está falando sobre a sua partida agora, no final do seu ministério. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, aquele Paracletos que a gente falou no início, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Se Jesus fosse, ele enviaria o Espírito. E Jesus vai dizer, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus vai explicar o que isso significa. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Agora pula para o verso 13. Jesus continua falando do Espírito. E ele vai dizer, mas quando o Espírito da verdade vier, quando o Espírito Santo vier, for derramado sobre vocês, ele os guiará a toda a verdade. E olha o que diz o texto, não falará de si mesmo. É uma obra muito parecida com a de Jesus, não é? Quando Jesus fala, eu não estou falando das coisas do meu próprio pensamento e entendimento. Por mais que cada um seja uma pessoa da Trindade, tenha vontades próprias, sentimentos próprios, inteligência própria, Jesus falou que falaria apenas o que ouvisse do Pai, e agora Jesus fala que o Espírito não falará de si mesmo. O que ele vai fazer? Falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. E o que o Espírito vai fazer? Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha só que coisa interessante que faz toda a diferença. Repara no que Jesus ensina. Ele diz que o Espírito
guiaria os discípulos e guiaria depois os que viessem a crer em Jesus a toda a verdade. E Jesus diz que ele não falaria de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir e vai anunciar o que está por vir. E ele diz, ele me glorificará. Quando o Espírito vier e conduzir a gente a toda a verdade, ele vai glorificar a Jesus, porque ele vai receber do que é de Jesus e vai tornar conhecido o que é de Jesus a gente que é discípulo, que ama Jesus hoje, que conhece o Mestre. Sabe o que isso significa? O Espírito ama o Pai e o Filho. Uma das principais funções do Espírito Santo hoje é levar cada um de nós a Jesus e nos conduzir a toda a verdade. Essa que é a função do Espírito. Sabe quais são as principais obras do Espírito? Em primeiro lugar, ele continuaria a obra de Jesus aqui no mundo. Por isso que Jesus fala, se eu não for, ele não vai vir. Se eu não vier, se eu não for para o Pai, eu não vou conseguir enviar o meu Espírito. Então, o Espírito viria para continuar a obra de Jesus. E aí ele vai dizer que o Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E depois, ele guiará os filhos de Deus a toda a verdade. E Jesus diz, ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E ele vai glorificar a Cristo. Isso aqui são palavras do próprio Jesus, do nosso Deus, Deus que a gente ama nesse lugar, beleza? Agora, existem outros textos que também falam da obra do Espírito Santo. Paulo desenvolve várias coisas sobre a obra do Espírito Santo em outros textos. Por exemplo, um texto está em Tito, capítulo 3, verso 5. Paulo vai dizer, devido à sua misericórdia, devido à misericórdia de Deus, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso aqui ensina para a gente que é o Espírito Santo quem regenera o nosso coração. Ele é quem faz o nosso coração viver novamente. A gente era morto, a gente nunca conseguiria olhar para Jesus, ver beleza em Jesus, escolher a Jesus, mas o Espírito Santo regenerou a cada um de nós por causa da misericórdia de Deus. Depois Paulo vai falar em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no evangelho que os salvou, vocês foram selados com Cristo, em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Paulo vai dizer, vocês foram selados, vocês foram unidos em Cristo, com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos sela em Jesus. É o Espírito Santo quem une a gente a Jesus. Quando a gente fala que a gente é uma igreja, e Jesus é o cabeça, e a gente é o corpo, quem faz toda essa obra de juntar a gente, de grudar a gente em Jesus, para que a obra de Jesus liberte a gente do inferno e do pecado, quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Ou seja, isso aqui é totalmente importante para a gente entender um pouco das obras do Espírito. Um outro texto, Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse alguém não pertence a Cristo. Paulo está querendo dizer aqui que estar em Cristo significa ter o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, a gente consegue amar e consegue seguir as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Depois a gente vai vendo, com relação às obras do Espírito e olhando para a nossa vida e aprendendo um pouco mais da palavra, que depois da regeneração, depois que o Espírito faz essa obra no nosso coração, começa o processo de santificação, que a gente já falou aqui várias vezes. Esse processo de santificação, de fazer com que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus, de acertar várias coisas na nossa vida enquanto a gente caminha diante de Deus, esse trabalho também é efetuado pelo Espírito Santo. E é aqui que a gente vai ver, por exemplo, as dádivas dos dons do Espírito. Os dons que o Espírito distribui, a gente vai falar um pouco melhor mais para frente, e é aqui que a gente vai ver o fruto do Espírito, que Paulo vai descrever lá em Gálatas. É nesse contexto aqui. A gente vai ver que o Espírito Santo convence os pecadores do pecado, que é o que a gente acabou de ler em João 16. Isso aqui é altamente necessário, porque o pecador, ele não aceita as coisas de Deus, ele não tem prazer nas coisas de Deus, ele odeia as coisas de Deus, ele não consegue vir até Cristo sem a obra do Espírito na sua vida. Resumindo, tudo isso que foi falado sobre a obra do Espírito, no plano de salvação, a parte que é atribuída especificamente ao Espírito Santo é a obra de aplicação dos benefícios da salvação aos eleitos. No plano da salvação, o Espírito Santo é quem aplica os benefícios da salvação nos eleitos. Ou seja, é o Espírito Santo quem justifica, quem regenera, quem santifica o cristão.
Ele quem faz isso na minha vida e na sua, e Ele quem edifica a igreja, é quem junta a gente nesse lugar e cumpre o plano de Deus na história. No nível coletivo, se a gente olhar para a gente como igreja, a gente vai perceber lá em Atos 2 que quando o Espírito se derramou, ali teve o início da igreja, e foi o cumprimento das profecias que a gente vê lá no Antigo Testamento. Ou seja, é o Espírito Santo quem dá início à edificação da igreja de Jesus. Assim a gente vai ver que os dons do Espírito, o fruto do Espírito, a vida no Espírito, florescem, são desenvolvidos no contexto da igreja. Aqui, entre a gente. É assim que o Espírito desenvolve essas coisas no nosso coração. A igreja só é igreja por causa do Espírito Santo. Paulo vai escrever em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É nesse contexto que Paulo vai falar que nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito. O Espírito habita em nós, conjuntamente, de forma coletiva, como igreja. O Espírito Santo habita a gente em unidade. Essa é a obra dele também na gente, no nosso meio. O Espírito Santo habita no seu povo. E a gente vai ver pela palavra quem é a cabeça desse corpo. É Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 23, ele vai dizer: Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então eu posso afirmar, diante de tudo isso, e eu não falei de forma exaustiva, eu não consegui esgotar toda a obra do Espírito nisso aqui, mas eu pude trazer as principais. A gente vai poder afirmar com certeza: a obra do Espírito Santo aponta o tempo inteiro para Jesus. A obra do Espírito Santo aponta o tempo inteiro, de todas as formas, para Jesus, para que Jesus seja glorificado, como Ele mesmo falou que o Espírito faria quando viesse. E agora a gente vai para o terceiro ponto. O que é a liberdade que o Espírito traz? O que é essa liberdade? A gente já viu aqui, diante de toda a obra do Espírito, você percebe que liberdade do Espírito não tem muito a ver com um misticismo gospel, que a gente pensa às vezes ser o mais correto. As pessoas que vão falar sobre liberdade do Espírito, elas associam isso a como se fosse uma coisa transcendente, em que você vai para um outro lugar, e ali o Espírito, ele faz isso e faz aquilo, e aí você vê um monte de coisa, um monte de cena exterior, como se isso fosse liberdade do Espírito. Mas quando a gente estuda de uma forma mais consolidada, de uma forma mais profunda a palavra, as obras do Espírito são um pouquinho diferente disso. O Espírito Santo, ele cumpre o plano que o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito já tinham em mente desde o início. Toda a sua obra aponta para Jesus. A atuação do Espírito não tem muito a ver com performances externas, com misticismo ou com falta de ordem nos cultos. Qual o conceito de liberdade de acordo com a palavra? Antes de falar sobre isso, o que é liberdade para a nossa geração hoje, no século 21? O conceito de liberdade para a geração de hoje, para essa geração do século 21, principalmente dos jovens e adolescentes, é totalmente diferente da liberdade que a Bíblia ensina para a gente. Hoje, liberdade é você poder fazer o que você quiser. Quando você conversa com uma pessoa, eu já ouvi pessoas falando assim, eu não gosto disso, sei lá, talvez ir numa igreja e tal, porque não pode fazer nada, porque você não pode fazer isso ou aquilo. As pessoas acham hoje que ser livres eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero fazer o que eu quiser, vou fazer o que dá na telha. Pega um adolescentezinho revoltado com a vida, dentro de casa, não aguenta mais, ele fala que ele quer ter liberdade. O que ele está falando? Ele não quer que fique um pai e mamãe enchendo o saco dele, dando ordens para ele não quer obedecer, ele não quer fazer nada, ele quer fazer o que dá na telha dele. Esse é o conceito de liberdade hoje, do nosso tempo. Mas será que esse conceito de liberdade, que é o conceito que a Bíblia tem, ou ela apresenta para a gente um outro conceito de liberdade? No próprio texto que a gente leu essa noite aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17, diz que quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali há liberdade. Você acha que essa liberdade que a gente acabou de ler é uma liberdade de poder fazer o que quiser? É lógico que não. Essa liberdade é a liberdade que tira a gente da escravidão, do pecado. Em última instância, a gente nunca é livre. Nunca. A gente só vai escolher qual Senhor a gente vai servir. A liberdade, de acordo com a palavra,
é nós sermos libertos da escravidão, é nós sermos libertos da incredulidade, é quando a gente deixa de ser cego. Agora a gente consegue enxergar Jesus, agora não tem mais um véu que atrapalha a gente de olhar para o Salvador. Essa é a liberdade bíblica, a liberdade que o Espírito traz. Na liberdade que eu e você temos, nós somos hoje capazes de viver todos os dias para Jesus. Hoje eu e você podemos adorar livremente. Hoje eu e você temos força suficiente para dizer não para o pecado. Hoje eu e você podemos, na liberdade que o Espírito traz, viver em paz, viver em alegria, de forma plena. Agora eu e você somos livres para reconhecer a supremacia de Cristo. A gente não tem mais um véu agora que cobre o nosso coração e impede a gente de adorar Jesus. A liberdade bíblica não é você agora pode fazer o que você quiser. Você agora tem livre-arbítrio. Isso não existe de acordo com a palavra. Tanto que Paulo vai argumentar que, uma vez que a gente é salvo, que a gente é liberto, agora a gente é escravo de Cristo. A gente agora passa a ser servo de Jesus. Olha Romanos 6,18, Paulo diz, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E ele vai continuar, Romanos 6,22, ele vai dizer, mas agora que vocês foram libertados do pecado, agora que vocês são livres, Paulo está falando isso, agora que vocês têm liberdade de verdade, vocês se tornaram escravos de Deus. O fruto que vocês colhem leva à santidade, e o seu fim, a sua consequência é a vida eterna. A liberdade que o Espírito traz, a liberdade que a palavra ensina para a gente é essa. Nós sermos capazes de adorar, de amar, de servir, de viver para Jesus. A gente agora passa a ser escravo de Cristo. A liberdade nunca vai fazer com que a gente seja livre 100%. Quando o mundo acha que é livre 100%, ele está totalmente escravizado pelo pecado, ele só não consegue perceber. O véu da incredulidade ainda está ali cobrindo o coração dele, ele não consegue olhar para Jesus e ver em Jesus o que eu e você vemos hoje. E aí então a gente vai para a quarta questão aqui dessa noite. Quais são então as consequências da liberdade do Espírito na vida dos crentes em Jesus e na vida da igreja? Se a gente entendeu a pessoa do Espírito, quem ele é, o que ele faz, se a gente entendeu a sua obra, se a gente entendeu o que é a liberdade que a Bíblia ensina, quais vão ser as consequências de uma vez que o Espírito, então, passa a ter liberdade no nosso meio? Se o Espírito tiver liberdade aqui mesmo, entendendo agora a obra do Espírito de uma forma mais aprofundada, a gente consegue agora começar a responder aquela pergunta que a gente fez no início. O que significa o Espírito ter liberdade? O que significa a liberdade do Espírito? Quando alguém reclama que não sendo que não tem, que a gente não dá liberdade ao Espírito. Eu começaria dizendo assim, quanto mais liberdade o Espírito tiver, mais ele vai levar as pessoas a fazerem as coisas de Deus. Quanto mais liberdade o Espírito tiver, mais perto de Jesus ele vai levar a gente. Mais ele vai levar a gente a agradar o coração de Jesus, porque ele viria para glorificar Jesus. Tem muito mais a ver com uma mudança das intenções da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Você consegue perceber isso? Olhando para o que o Espírito viria fazer quando ele fosse derramado sobre a igreja. Quais são, então, as consequências da obra do Espírito na nossa vida? Em outras palavras, a liberdade do Espírito faz as seguintes coisas. A gente vai começar a listar agora aqui na tela. Em primeiro lugar, a liberdade do Espírito, ela primeiro regenera cada um de nós. Pegando esse mesmo gancho, o Espírito tem que ter liberdade, beleza, se ele tiver liberdade, a primeira coisa que ele vai fazer então, a primeira consequência é, ele vai regenerar o coração. É a primeira coisa que ele fez na minha vida e na sua, que fez com que a gente se convertesse, fez com que a gente conseguisse amar Jesus. Essa é a primeira coisa que acontece no coração de quem se converte. A segunda coisa que o Espírito em liberdade vai fazer, ele vai levar a gente à santidade e à perseverança. Se o Espírito tiver liberdade no nosso meio, tiver liberdade no seu coração, como a palavra ensina, ele vai levar a gente à santidade e à perseverança. Essa é uma das coisas mais importantes que o Espírito faz no coração de todos os crentes em Jesus. Todas as pessoas que amam a Jesus, uma vez que elas têm o coração regenerado, um coração que nasceu de novo, que foi gerado novamente, elas vão ser levadas à santidade. Guarda isso no seu coração, porque isso pode mudar completamente o seu conceito sobre liberdade do Espírito. Pensa num cara que tem um apelido de Gabigol. Eu não sou flamenguista, eu sou vascaíno, para você ter uma ideia. Mas eu só pensei nesse nome. Cara, quando o cara tem um apelido de Gabigol,
é porque a função principal do cara é fazer gol. Quando você pega alguém que tem um apelido com a coisa que o cara faz, você entende, é porque o cara faz aquilo. O que você acha que uma pessoa com o nome de Espírito Santo vai fazer? Ele vai conduzir a santidade, porque essa é a essência do seu ser. Ele vai conduzir os crentes à santidade. O Espírito Santo, ele vai produzir santidade quando ele tiver liberdade. E só ele vai ajudar a gente a perseverar em santidade até o fim. A terceira coisa que a liberdade do Espírito vai fazer, nos leva a ser mais parecidos com Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que obra é essa aqui que Paulo está falando? É a obra de transformar a gente cada vez mais parecidos com Jesus, de transformar a gente à imagem de Cristo. Essa é a obra, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui. E aí, 2 Coríntios 3,18, que é a continuação do primeiro texto que a gente leu de todos essa noite aqui, Paulo vai dizer: segundo a sua imagem, segundo a imagem de Cristo, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É o Espírito Santo que produz essa mudança no nosso coração, e a principal obra dele nessa mudança, que Paulo vai dizer que vai completar até o fim, é transformar eu e você cada vez mais parecidos com Jesus. Quarta coisa que o Espírito em liberdade vai fazer, ele vai levar a gente a querer ler muito mais a palavra. Ele vai fazer com que a gente ame muito mais a palavra. Jesus fala lá no texto de João, no Evangelho de João, que ele os guiará a toda a verdade. E em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o Espírito Santo guiaria a gente a toda a verdade, e Jesus é a verdade, o Espírito vai guiar a gente até Jesus. É isso que a palavra vai ensinar para a gente. E onde a gente encontra Jesus? Aqui, na palavra. O Espírito vai conduzir a gente a esse livro aqui, ó. Se o Espírito vai conduzir a gente a toda a verdade, o que ele vai fazer então com a gente? Ele vai fazer com que a gente queira ler todos os dias esse livro aqui. Ele vai fazer com que a gente ame a palavra, ame a leitura bíblica. Quinta coisa, o Espírito em liberdade vai fazer, ele vai nos levar a querer orar muito mais. Jesus, como a gente falou aqui antes, era cheio do Espírito. O Espírito atuou na vida de Jesus o tempo inteiro, na vida inteira dele. E Jesus orava pra caramba. Os textos dos evangelhos que mais me impressionam são quando falam que Jesus orou, Jesus orava, Jesus acordou cedo para orar. Por exemplo, que a gente leu essa semana, Marcos 1,35, diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus orava, gente. Se o Espírito Santo leva a gente até Jesus, se a sua obra é santificar o nosso coração e nos moldar à imagem de Cristo, e Cristo orava, o que você acha que o Espírito em liberdade vai fazer com a gente? Vai levar a gente a orar também, porque ele faz com que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Em sexto lugar, a liberdade do Espírito vai levar a gente a buscar dons que edifiquem a igreja. Os dons espirituais, todas as vezes que eles são citados na palavra, que eles são falados na palavra, ensinados na palavra, eles são falados num contexto de edificação da igreja. Eu vou ler um texto com vocês para mostrar isso. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele vai continuar. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E aí Paulo vai dizer, a cada um, porém, ele está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, mas a gente vai pegar essa lição e vai trazer para a gente hoje, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. É isso que Paulo está ensinando. E repara que Paulo aqui, ele está falando de uma certa forma em que ele vai incluir as três pessoas da Trindade. Não sei se você reparou, ele vai falar dos tipos de dons, só que o Espírito é o mesmo. Aí ele vai falar que tem diferentes ministérios, mas o Senhor, Jesus, o Filho, é o mesmo. Ele vai falar que existem diferentes formas de atuação, mas é Deus, é uma menção aqui ao Pai, é o mesmo. Paulo está chamando a atenção aqui para a unidade, da mesma forma que a Trindade é totalmente unida e se ama, e tem um amor perfeito entre eles. Da mesma forma agora, esses dons que a gente precisa buscar, eles precisam ser buscados de modo que
o bem comum seja buscado, a igreja seja unida. Os dons, eles são distribuídos na igreja para que o corpo seja edificado mutuamente. Deus me dá um dom, Deus dá um dom para a Letícia, Deus dá um dom para o Lohan, Deus dá um dom para o Jeff, Deus dá um dom para cada um de nós aqui. E aí quando a gente se reúne aqui no sábado, no domingo, na célula, esse dom a gente compartilha entre a gente, e eu abençoo você, e você me abençoa, e eu edifico você, você me edifica, e é assim que é para ser, assim que é para a igreja viver. Paulo depois ele vai dizer em 1 Coríntios 14, versos 12 e 13, e isso era uma coisa que acontecia na igreja de Corinto, tanto que, olha as palavras de Paulo, visto que vocês estão ansiosos por terem dons espirituais. A igreja de Corinto estava buscando, estava querendo muito isso, falar em língua, falar na língua dos anjos, estavam querendo buscar profecia, cura e etc. Aí Paulo vai dizer, olha só, já que vocês estão ansiosos, querendo buscar esses dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Ainda que você tenha um dom dado por Deus, que seja de falar em língua, que é um dom que é muito mais para você, cara, ora para que pelo menos você possa interpretar, para que os outros sejam edificados também com esse dom. Em todo tempo, Paulo vai chamar atenção a isso. Os dons do Espírito são dados individualmente, mas para edificação coletiva, conjunta, da igreja como um todo. Não é para você receber e ser o cara, e ser o bambambam, e ser elogiado, e te colocar no pedestal, não. É para a gente distribuir entre a gente, para que a gente se edifique, para que a gente cresça junto, para que a gente caminhe junto. Necessariamente, a gente vai ver pela palavra que os dons vão levar a gente à unidade. Então, se o Espírito Santo tiver liberdade no nosso meio, ele vai conduzir a gente a buscar dons que edifiquem a igreja. O que isso é em última instância? Ele está unindo a gente. Vai ser para a unidade da igreja. E diante disso tudo que a gente falou essa noite, quais são as aplicações? Como que a gente aplica então isso aqui para a nossa vida? Isso aqui é muito importante, a gente precisa trazer. Como que a gente aplica todas essas informações? A gente falou um monte de coisa aqui sobre o Espírito. Então a gente precisa aplicar. Em primeiro lugar, a gente deve adorar o Espírito Santo. O Espírito Santo é digno de adoração. Por sua pessoa e por sua obra, a Bíblia ensina que o Espírito Santo merece todo louvor, reverência, amor e o mesmo serviço que a gente oferece ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo tem a mesma dignidade. Como a gente falou, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, não é uma energia impessoal, ele é um ser pessoal, que quer ter relacionamento pessoal com a gente. É por meio do Espírito que Deus não está distante, lá no céu, muito longe da gente. É por meio do Espírito que esse Deus trino chega até mim e a você. É por causa do Espírito que eu e você podemos falar que estamos sentindo a presença de Jesus, porque Jesus está lá na glória. É por causa do Espírito Santo. É por causa do Espírito que Deus fica tão perto, que Ele habita cada um de nós que cremos em Jesus. O Espírito Santo não é em nada inferior ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é exatamente um com o Pai e com o Filho. Por isso que ele executa, por isso que ele coloca em prática o que os três planejaram juntos na eternidade. Então, é correto, se a gente quiser orar ao Espírito Santo, assim como a gente ora ao Pai e assim como a gente ora ao Filho, bem como é correto a gente fazer também pedidos ao Deus Trino, por exemplo. O Espírito Santo ele deve ser adorado, ele deve ser exaltado aqui nesse lugar. A segunda aplicação para a gente deve desejar mais e mais do Espírito na nossa vida, no nosso coração. Paulo ensina aos Efésios capítulo 5, verso 18, deixem-se encher pelo Espírito. Existem vários sinais que mostram para a gente se a gente está cheio do Espírito ou não. Por exemplo, quando a gente tem as características do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, domínio próprio, todas aquelas características do fruto do Espírito na nossa vida. Quando a gente tem essas características, isso, por exemplo, é um dos sinais de que a gente está cheio do Espírito. Quando a gente tem a mente cheia das coisas de Deus, como Paulo fala lá em Filipenses 4:8, quando ele fala tudo que for verdadeiro, correto, nobre, de boa fama, que isso ocupe a mente de vocês, que isso enche a mente de vocês. A conversão tem a ver com uma transformação dos nossos pensamentos. A gente passa a pensar em outras coisas, a gente passa a desejar, a ter o intelecto voltado para as coisas de Deus, para as coisas
espirituais. Isso é um outro aspecto que mostra para a gente se a gente está cheio do Espírito ou não. Quando a gente tem uma vida cheia do Espírito à luz do Evangelho, como o próprio texto de Efésios. Esse texto aqui que Paulo fala, deixem-se encher pelo Espírito, ele diz como a gente se deixa encher pelo Espírito. Ele fala, cantando entre si, com hinos, cânticos espirituais, salmos e todas essas coisas. Quando a gente começa a colocar em prática a palavra, quando a gente canta, louva, quando a gente fala das coisas de Deus, isso faz com que a gente se encha do Espírito. Esses são sinais que mostram se a gente está cheio do Espírito ou não. Não adianta alguém querer falar que aqui a gente não dá liberdade para o Espírito, se a própria vida dessa pessoa não é uma vida que tem esses frutos que apontam para Jesus. E é o que a palavra vai ensinar para a gente. Então, assim, se você quer medir se uma igreja dá ou não liberdade para o Espírito, olha para as pessoas, cara. Veja se elas vão falar do amor que elas têm por Jesus, do amor que elas vão ter pela palavra. Não tem muito a ver com o culto, que a gente não tem hora para acabar e tal. Isso é muito legal, isso tem que acontecer quando o nosso coração está cheio, a gente tem que fazer vigília, tem que fazer todas essas coisas. Mas vai muito mais além. É lá também no seu trabalho, é lá também na sua faculdade, é lá também na mesa de pizza que você está conversando com seus amigos do mundo, que você acaba rindo de outras piadas. É ali que você tem que dar liberdade para o Espírito, é em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida. De cada um de nós. A gente vai ver se o Espírito tem liberdade, se a nossa vida está cheia dele, se a gente está amando a Jesus, se a gente está olhando para Jesus, se a gente está querendo mais e mais a Jesus. A terceira aplicação para a gente, a liberdade do Espírito na nossa vida levará a gente a ser mais parecidos com Jesus. Como a gente viu sobre a obra do Espírito, o que ele mais vai fazer na gente, se ele tiver liberdade, é santificar a nossa vida. O que o Espírito mais vai fazer é santificar. Foi mal, gasguei aqui. É santificar o nosso coração. É fazer com que a gente seja mais parecido com Jesus. A liberdade que o Espírito traz é justamente a liberdade da gente poder buscar mais e mais a Jesus. É a liberdade da gente poder amar mais e mais a Jesus. É a liberdade da gente desejar mais e mais a Jesus. Quanto mais liberdade o Espírito tiver, mais santo a gente vai ser. Quanto mais liberdade o Espírito tiver, mais puro a gente vai ser. Quanto mais liberdade o Espírito tiver, mais amor a gente vai ter no nosso coração por Deus, pela criação, pelo próximo. Quanto mais liberdade o Espírito tiver, mais a gente vai amar a palavra. Quanto mais liberdade o Espírito tiver, mais a gente vai dar um bom testemunho de pessoas que amam Jesus, e por aí vai. Por aí vai. Eu quero concluir dizendo que, quando alguém falar para você enfaticamente que na Oceânica a gente não dá liberdade para o Espírito, faça as seguintes perguntas para essa pessoa. Primeiro, de que forma você mede a liberdade do Espírito? Defina o conceito de liberdade na cabeça dessa pessoa, para entender se ela está falando, que liberdade é essa que você está falando, cara? O que você está querendo me dizer com isso? E segundo, pergunta quais os critérios que você usa para averiguar a liberdade do Espírito. A gente viu hoje aqui qual é a principal obra do Espírito na vida do cristão e da igreja. Sempre ele vai apontar para Jesus, sempre ele vai fazer coisas que têm a ver com Jesus ser o centro, em todo o tempo. A gente viu hoje quais são os principais frutos na vida de quem é cheio do Espírito. Quais são os frutos? Então, assim, com certeza a gente precisa acertar esse conceito no nosso coração. E a gente precisa, sério mesmo, assim, preferir o que a palavra tem para ensinar a gente do que o que esses pseudo-teólogos por aí ficam falando. As pessoas fazem muita confusão com isso, as pessoas não se aprofundam no estudo das Escrituras e começam a achar que, às vezes, a obra do Espírito é uma coisa incontrolável, uma coisa assim, assada. E a gente vai ver pela palavra com uma clareza gigante o que o Espírito faz, o que é ele ser livre. A gente vai ver até que não é a gente que dá liberdade ao Espírito, ele que torna a gente livre. Ele que dá liberdade para cada um de nós. Se ele faz isso, você acha mesmo que, eu que não quis fazer uma coisa por ele, ele não vai ter? A única liberdade que a gente vai impedir o Espírito de ter é quando a gente tiver o nosso coração incrédulo. Aí sim, ele não vai falar. Aí sim, ele não vai vir, não vai encher. A liberdade do Espírito é o que a gente está vendo aqui essa noite. Quanto mais liberdade o Espírito tiver no nosso meio, mais a gente vai ver santidade, mais a gente vai ver conversões, mais a gente vai ver evangelismo, mais a gente vai ver unidade, mais a gente vai ver amor a Deus, amor à criação, mais a gente vai ver amor à palavra, mais a gente vai ver bom testemunho, mais a gente vai ver pessoas com o fruto do Espírito nos seus corações, e os dons o Espírito vai dar para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça junto, caminhe junto, se ajude mutuamente, se edifique, se abençoe mutuamente. Quanto mais liberdade o Espírito tiver, mais Jesus vai ser glorificado. E que seja assim no nosso meio, amém?
queria fazer uma oração com você essa noite aqui. Senhor, obrigado pela sua palavra que é tão clara para a gente, que ensina para a gente coisas tão preciosas, eternas, Senhor, que realmente mostram a verdade, como você falou, Jesus, que o seu Espírito faria quando fosse derramado no nosso meio, Senhor. Então eu só quero pedir, Deus, que você derrame o seu Espírito mais uma vez sobre nós, Senhor. A gente precisa tanto do Senhor. Ajuda a gente a amar a sua palavra mais, Senhor. Ajuda a gente a entender aquilo que você quer falar com a gente. E ajuda para que, de fato, Senhor, o teu Espírito na nossa vida sempre ajude a gente a olhar para Jesus, a amar Jesus, a querer mais Jesus. Que você receba toda a glória, Senhor, aqui no nosso meio, por a gente querer viver cada vez mais com o seu Espírito, ser cheio do seu Espírito. Espírito Santo de Deus, inunda o nosso coração, abençoa essa igreja de uma forma muito especial, enche a gente mesmo com a tua palavra e com o teu conselho e com a tua verdade, para que Jesus receba toda a glória e honra nesse lugar. E é no nome dele que eu oro, sim, Deus. Amém, Senhor. Amém.